Good morning. Bom dia. Well, we're on page, tell them what page we're on here. Nós estamos na página 27. I think everybody has the privilege to make some contribution to the church. Eu acredito que todos temos o privilégio de fazer algumas contribuições à igreja. I'm honored if I've had that privilege. Eu me sinto honrado se eu tive este privilégio. But if the Lord doesn't come back in the next 20 years, Mas se o Senhor não voltar nos próximos 20 anos, I think people will look back and say my major contribution was on discipleship counseling. eu acho que as pessoas vão olhar para trás e vão chegar à conclusão que minha contribuição mais importante foi sobre aconselhamento de discipulado, aconselhamento cristão. My attempt to bring the presence of Christ back into the process itself. A minha tentativa de trazer de volta a presença de Deus para este processo And to see repentance as the primary means of conflict resolution. e de olhar para o arrependimento como o meio principal para a resolução de conflitos. I really think as around the world we've lost that. Eu realmente acredito que por todo o mundo nós perdemos esta perspectiva. So we develop all kinds of different techniques to somehow or another bring about the kind of change we're hoping for. Então nós criamos vários tipos de técnicas para tentar criar os resultados que nós esperamos. We're all in this mess because of the fall. Estamos todos nesta confusão por causa da queda. And God has only one plan, E Deus só tem um plano: to reestablish a fallen humanity and present as pure, spotless and undefiled. Ele quer restabelecer uma humanidade caída à sua presença, à sua imagem e semelhança. And Scripture gives us only one path to accomplish that. A palavra de Deus só nos dá um caminho para atingirmos este objetivo, It comes about through genuine repentance and faith in God. que é através do arrependimento sincero e da fé em Deus. Now, you look at how the church has tried to help individuals around the world. Nós percebemos como a igreja tem tentado ajudar as pessoas em todo o mundo. One group would say, well, they just need to be discipled. Alguns grupos dizem, não, as pessoas precisam ser discipuladas. We just need to teach them and provide books and understanding. Nós precisamos de ensiná-las e dar a elas livros e uma boa compreensão. Well, another part of the Christianity says, no, they need to be counseled. Uma outra parte do cristianismo diz, não, as pessoas precisam de aconselhamento. Another segment of the church says they need inner healing. Um outro segmento da igreja diz que as pessoas precisam de cura interior. Another group says, no, they need to be delivered. Um outro grupo diz, não, eles precisam ser libertos. And if you're hard committed to any one of those four, E se você for comprometido muito profundamente com qualquer um destes quatro, you probably don't care much for at least two of the others. provavelmente você não vai se importar muito com dois desses outros. What do professional counselors think of deliverance? O que os conselheiros profissionais pensam sobre libertação? They say it is totally wrong. Eles dizem, isso está completamente errado. Those who have a deliverance ministry, what do they think of professional counselors? Aqueles que têm uma mensagem de libertação, o que eles pensam sobre os conselheiros profissionais? They think they're all wrong. Eles pensam que eles estão completamente errados. What do some of our disciples think of inner healing? O que alguns dos nossos discipuladores pensam sobre cura interior? Why do you need that? Não preciso disso. It's an interesting problem. É um problema interessante. What do they need? O que eles precisam? All four, Todos os quatro. all the time. O tempo todo. And I personally believe that's what we're doing. E eu acredito particularmente que isto é o que nós temos tentado fazer. To accomplish that, however, you have to have the truth of God's word and you have to have the presence of God. Para concretizar este objetivo, na verdade, nós precisamos de ter a palavra de Deus e o poder de Deus manifesto em nossas vidas. When I sit down to help another person,
Quando eu me sento para tentar ajudar alguém, there are not two people present. não há duas pessoas no mesmo lugar. God is always present. Deus está sempre presente ali. And there's a role that God and only God can play in that person's life. E há um papel que Deus e somente Deus precisa desempenhar na vida daquela pessoa. And if you try to usurp God's process, you're going to screw up the process every time. E se você tentar desempenhar este papel de Deus, você vai bagunçar este processo o tempo todo. I believe in the mind of God there's a line drawn. Eu acho que na mente de Deus há uma linha divisória. For us, it'll be kind of fuzzy, and we'll draw it in different places. Para nós, essa linha é um pouco obscura e nós não conseguimos enxergá-la com muita clareza. But on this side of the line is what God and only God can do. Mas neste lado da linha existe o que Deus e somente Deus pode fazer. You can't create anything. Você não pode criar nada. You can't even save yourself. Você não pode nem mesmo salvar a si mesmo. On this side of the line is man's responsibility. Neste outro lado da linha está a responsabilidade do homem. Now, some people will put more emphasis on the sovereignty of God. Algumas pessoas colocarão uma ênfase maior na soberania de Deus. They're called Calvinists. Eles são chamados de calvinistas. And some will put more emphasis on the role of man's responsibility. E alguns vão colocar maior ênfase no papel da responsabilidade do homem. They're called Arminians. Eles são chamados arminianos. Which one's right? Qual deles está certo? God. Deus. It's interesting because both groups clearly recognize that there is the sovereignty of God and there is the responsibility of humanity. É interessante porque os dois grupos acreditam que existe a soberania de Deus e existe a responsabilidade da humanidade. Now, what can we do about the sovereignty of God? E o que nós podemos fazer com relação à soberania de Deus? Nothing. Nada. Only to believe that God is who He is and He will do what He said He would do. Somente podemos acreditar que Deus é quem Ele é e que Ele fará aquilo que disse que faria. What we know about God is He'll never change. O que nós sabemos sobre Deus é que Ele nunca mudará. And the key then is to learn to know God and His ways. Então, a chave é aprender a conhecer a Deus e os seus caminhos. According to Jeremiah chapter 9, 1 Corinthians 1, De acordo com Jeremias capítulo 9 e 1 Coríntios capítulo 1, it's the only thing that we can boast in is that we understand and know Him and His ways. a única coisa da qual nós podemos nos gabar é de conhecermos a Ele. And you know, if you know God and you walk in His ways, then life works out for you. Então, se você conhece a Deus e você anda nos seus caminhos, a vida funciona para você. He's the creator. Ele é o Criador. The secular world don't like it when we say there's only one way. O mundo secular não gosta quando nós dizemos que existe apenas um caminho. But that's not just true about Christianity. Mas isso não é verdade somente com relação ao cristianismo. You can only drive your car one way. Você só pode dirigir o seu carro por um caminho. I don't like Ford. I would prefer reverse. Eu não gosto de dirigir para frente, eu prefiro dirigir para trás. You're going to run De into a ré. lot of cars. Mas eu poderia bater em muitos carros. Your computer will only work one way. O seu computador também só funciona de um jeito. Oh, I'm kind of a rebel. Ah, eu sou um tipo de rebelde. I'm going to use it the way I want to use it. Eu vou usá-lo do jeito que eu quero. What comes on the screen? O que aparece lá na tela? Just a bunch of junk. Ah, um monte de lixo. No, that computer will only work one way. Aquele computador vai funcionar apenas de um jeito. It's the way the designer created it to work. O jeito que a pessoa que o inventou e que o projetou o desenhou para funcionar. Now, what can you do with that laptop computer? O que você pode fazer com aquele computador, laptop? All kinds of things. Todo tipo de coisas. But if you don't know how to use it, Mas se você não souber como utilizá-lo, it's worthless. ele não vale nada.
And the Bible is our manufacturer's instruction book. Então, a Bíblia é o nosso manual de instruções do fabricante, Told us what life is, who God is, who we are, why we're here. que diz sobre quem Deus é, quem nós somos, por que nós estamos aqui. And Jesus is the way, the truth, and the life. Walk in that. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ande por ele. Now, I didn't read the manufacturer's instruction book from my computer. Eu não li o manual do fabricante do meu computador. So for me, it's not a very powerful tool. Então, para mim, ele não é uma ferramenta muito poderosa. All it is for me is a word processor and a means to communicate. Para mim, ele é apenas um processador de words e um meio de comunicação. But if I mastered the manufacturer's instruction book, Mas se eu tivesse domínio sobre o manual do fabricante, suas instruções, what could you do with that computer? o que eu poderia fazer com aquele computador? All kinds of things. Todo tipo de coisas. You know, that's true for us in our Christian experience. Isso também é verdadeiro para nós, da nossa experiência cristã. So the whole goal in life, essentially, is to know God and His ways and live accordingly. O objetivo principal da vida é conhecer a Deus e viver de acordo com a sua vontade. If you have little knowledge of God and His ways, you have little faith. Se você tiver um conhecimento pequeno de Deus e dos seus caminhos, você terá uma fé pequena. Now, on this side of the line is man's responsibility. Neste outro lado da linha está a responsabilidade do homem. Can I pray and ask God to do for me what He told me to do? Eu posso orar e pedir a Deus que Ele faça por mim o que Ele me disse que eu deveria fazer? No, Não. and it won't work. E não vai funcionar. God has to stay true to His word. Deus precisa permanecer fiel à sua palavra. Well, God, I'm behind in my studies, E eu posso dizer, Senhor, eu estou atrasado nos meus estudos. and I got this exam tomorrow. E eu preciso fazer esta prova amanhã. I'm going to put the text underneath my pillow Eu vou colocar os textos debaixo do meu travesseiro. and pray that God will study for me. E eu vou orar e pedir que o Senhor estude por mim. You're going to fail. Você vai ficar reprovado. You got a problem person in your church. Você tem um problema, uma pessoa problemática na sua igreja. So a few good people get together and pray that God remove him. Então, algumas poucas pessoas se reúnem e pedem que Deus remova esta pessoa And he gets elected chairman of the board. e que ele se elege o presidente do conselho. Come on, God, don't you care for your church? Senhor, o Senhor não está preocupado com a sua igreja? Whose responsibility was it to go first in private and talk to that person? De quem era a responsabilidade de tomar a iniciativa e conversar particularmente com aquela pessoa? And if they don't repent, bring 2 or 3 other witnesses. E se ele não se arrependesse, levar 2 ou 3 testemunhas junto consigo? And what if we don't do that? E se nós não fizermos isto? Will God bail us out? Deus vai nos tirar desta situação complicada? I have not seen it. Eu não tenho visto isto acontecer. We'll just have to live with the consequences of what we didn't do, what we should do. Nós vamos ter que aguentar as consequências do que nós não fizemos e deveríamos ter feito. When you get into spiritual conflicts, it's even more interesting. Quando nós passamos por um conflito espiritual, a situação é até mais interessante. Suppose a teenager has some demonic appearance in the room. Vamos dizer que um adolescente tem uma aparição demoníaca no seu quarto. And it frightens them. E isso o assombra. And they cry, oh God, help me. E eles clamam, né? Ah, Senhor, me ajuda. Nothing happens. Nada acontece. Why not, God? Por que não, Deus? You're all powerful. O Senhor é todo You could put poderoso. a stop to this. O Senhor poderia dar um fim a esta Why coisa. won't you help me? Por que o Senhor não me ajuda? Well, maybe I'm not a Christian. Talvez eu não seja um cristão. That's the mental and emotional state we see most of our people. Este é o estado mental e emocional que nós vemos na maioria das nossas pessoas. They're questioning God's presence in their life. Estão questionando a presença de Deus nas suas vidas. They're questioning whether or not God loves them. Eles estão questionando se Deus os ama ou não. And they're questioning their own salvation. E estão questionando sobre a sua própria salvação. But why didn't God do something?
Porque Deus não fez nada. Oh, he did. Ele fez. He disarmed the enemy. Ele desarmou o inimigo. Made you a brand new creation in Christ. Ele fez de você uma nova criatura em Cristo. Equipped you with the armor of God. E você é parte do povo de Deus, com a armadura de Deus. But whose responsibility is it to submit to God and resist the devil? Mas de quem é a responsabilidade de submeter-se a Deus e de resistir ao diabo? We're told to make no provision in regard to the flesh. A Bíblia diz que não devemos fazer nenhuma provisão com relação à carne, baseada na carne. What if we do? E se nós fizermos? We're told to take every thought captive to the obedience of Christ. A Bíblia diz que nós devemos levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. What if we don't? E se nós não fizermos? Will God bail us out? Deus vai nos livrar desta situação? No, we'll live with the consequences of those choices on this earth. Não, nós vamos viver com as consequências dessas atitudes na terra em que vivemos. You mean I'm not forgiven? Você pode não ter perdoado alguém, Yes, you are forgiven. mas na verdade você foi perdoado. Christ has already died Deus já morreu for your sins past, present, and future. pelos seus pecados do presente, do passado e do futuro. When Christ died once for all, Quando Deus morreu de uma vez por todas e por todos, how many of your sins were future? quantos pecados havia no seu futuro? All of them were. Na verdade, todos foram perdoados naquele momento. You mean I don't have to ask God for forgiveness? Quer dizer que nós não precisamos de pedir a Deus perdão pelos nossos pecados? Actually, you probably don't. You don't. Você não precisa. There's no place in the epistles instructing Christians to ask God to forgive them. Não há nenhum... Can you repeat that? There is no instruction in the epistles telling us that we need to ask God to forgive us. Não há nenhuma instrução nas epístolas dizendo que devemos pedir a Deus que nos perdoe. Why? Por quê? You're already forgiven. Você já está perdoado. You mean I don't have to confess? Quer dizer que eu não preciso de confessar? Oh, yes, you have to confess. Sim, você precisa de confessar. That just means you're living in agreement with God. Isso significa que você está vivendo de acordo com Deus. Some people think the only way I'm forgiven is if I keep asking for every sin I've committed, if I keep asking forgiveness for it. Pessoas pensam que a única maneira de sermos perdoados é pedir perdão por todos os pecados que nós cometemos o tempo todo. You'd be the most insecure person in the world. Você seria a pessoa mais insegura do mundo. You're forgiven because Christ has already died on the cross for all of your sins. Você é perdoado porque Jesus já morreu na cruz por todos os seus pecados. Now, on this side of the line, agora, deste lado da linha, there's a very important relationship há um relacionamento muito importante between the helper and the one being helped. Entre o ajudador e aquele que está sendo ajudado. Between the disciple and the one being discipled. Entre o discipulador e aquele que está sendo discipulado. Now, think of it like a triangle. Pense sobre isso como um triângulo. God is at the top of that triangle. Deus está no topo deste triângulo. And I'm at this corner over here. E eu estou neste lado aqui, nesta ponta. I'm the encourager. Eu sou o encorajador. On this side over here is the inquirer. E deste outro lado está o inquiridor, solicitante. Now ask the question. E agora faço a pergunta. Who is responsible for what? Quem é responsável pelo quê? Every side of this triangle is a relationship. Todo o lado deste triângulo engloba um relacionamento. The most important one is my own personal relationship with God. O relacionamento mais importante é o meu relacionamento pessoal com Deus. I need to make sure that my own life right now is right with God. Eu preciso de buscar que a minha própria vida esteja correta diante de Deus. That is my responsibility, not yours. Esta é a minha responsabilidade, não a sua. Now, it's very important how I relate to the inquirer. É muito importante a maneira como eu me relaciono com o inquiridor, o solicitante. Now, this is where the secular counselors, for instance, give all their attention to. Na verdade, este é o foco no qual se concentram a maioria dos conselheiros profissionais. The reason is because they don't have a triangle, they have a flat line.
A razão pela qual eles agem assim é que eles não têm um triângulo, eles têm uma linha assim. Now, if you go to the emergency room at the hospital Se você for para uma emergência de um hospital, and the line is flat on the screen, e se a linha estiver desta maneira, na horizontal na tela, you're dead. você está morto. They're dead. Eles estão mortos. I say that with pain, not in any sense of arrogance, people. Eu digo isso com dor, não num sentido de arrogância. These people have no relationship with God. Estas pessoas não têm nenhum relacionamento com Deus. They're spiritually dead. Elas estão espiritualmente mortas. And that's a tremendous tragedy. Isto é uma tragédia tremenda. But yet we borrowed their methodology. Mas, apesar disso, nós tomamos emprestado a sua metodologia. And some of it's okay to listen to. E uma parte disso não tem problema de nós ouvirmos. But they've developed a whole method of counseling. It's just me trying to help you. Mas eles desenvolveram um sistema completo de aconselhamento focado em eu tentando ajudar a você. So they've learned some tough lessons too. Então eles aprenderam algumas lições difíceis também. Not to be a rescuer Não ser um resgatador, or a codependent ou então um codependente, or an enabler. ou alguém que torna as outras pessoas aptas. That's legitimate stuff. Isso é uma coisa legítima. But what are we really trying to accomplish? Mas o que nós realmente estamos tentando alcançar? Because it's very important how I relate to that other person. Porque é muito importante a maneira como eu me relaciono com esta outra pessoa. I need to love him, Eu preciso de amá-lo, forgive him, perdoá-lo, be merciful, ser misericordioso. kind, compassionate. Eu tenho que ser gentil, tenho que ser compassivo. But what am I actually trying to accomplish? Mas o que eu estou tentando alcançar, na verdade? I'm trying to help this person's relationship with God. Eu estou tentando ajudar esta pessoa a desenvolver um relacionamento com Deus. Our ministry is that of reconciliation. O nosso ministério é o ministério da reconciliação. That's the ministry God has given the church. Este é o ministério que Deus deu à sua igreja. Now, Agora, I rest in the finished work of Christ. eu descanso no trabalho consumado de Cristo. I don't question God's presence here Eu não vou questionar a presença de Deus aqui, because he's omnipresent. porque Ele é onipresente. I don't question his power to change Eu não people. questiono o seu poder de mudar as pessoas. I know he can in an instant. Eu sei que Ele pode fazê-lo num instante. So I'm consciously aware that God is always present and with me. Eu tenho a consciência plena de que Deus está sempre presente e comigo. Actually, my body is a temple of God, so is yours. Na verdade, o meu corpo é um templo de Deus e também o seu. So I don't invite God to come by. Então eu não convido a Deus para me visitar. That's almost a denial of the omnipresence of God. Isso seria quase que uma negação da onipresença de Deus. God, grant me a consciousness of your presence. Deus me deu uma consciência da sua presença. Now, you can solve a lot of problems in Christian ministry Você poderia resolver uma série de problemas no ministério cristão if you just ask the question and come up with the right answer of who is responsible for what. se você simplesmente fizesse a pergunta e trouxesse à luz a resposta de quem é responsável por quê. Have you ever tried to play the role of the Holy Spirit in the life of your spouse? Você já alguma vez tentou desempenhar a função do Espírito Santo na vida do seu cônjuge? Did that work? Isso funcionou? No. Não. Actually, you misdirected that person's battle with God onto yourself. Na verdade, você direcionou erradamente essa batalha da pessoa com Deus para si mesmo. Did it work with your children? Isso funcionou com seus filhos? No. Não. So, I'm going to first then look at
What is the responsibility of the one that I'm trying to help? Em primeiro lugar, eu quero olhar para a responsabilidade daquele que eu estou tentando ajudar. Apart from which, if they will not assume, you will not be successful. Se esta pessoa não tiver esta consciência do que é responsabilidade dele, você não será bem sucedido. Now, I'm saying all this with the understanding that God is here and will always play his role. Eu estou falando isso com a compreensão de que Deus está aqui e nós compreendemos o seu papel. He will convict the world of sin, righteousness, and judgment. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. I don't have to do that. Eu não preciso de fazer isto. I haven't pointed out sin in somebody's life in 20-some years. I haven't pointed out sin. Você falou que é página 27, é página 25. É página 25. Página 25. I said page 27. It's page 25. Just a correction. Obrigado. Sorry. Desculpa. Can you... Peter's doing a great job, isn't he? Peter está fazendo um trabalho bom, não está? Peter is very handsome. Peter é muito bonito. He's very good looking. Ele tem uma boa aparência. And he's a very humble man. E ele é um homem humilde. Nem tanto. Só misericórdia. Let's look at James chapter 5. Vamos olhar para Tiago capítulo 5. There's only one place in the Bible that says if you are sick or suffering, what to do. Só existe um lugar na Bíblia que Deus nos dá essa orientação. Let me point out an interesting thing I've observed. Deixe-me enfatizar uma coisa importante que eu tenho observado. I've done several doctorate of ministry classes. Eu tenho feito eu tenho dado várias aulas sobre doutrina ministerial. You can't be in that program unless you have a master's of divinity. Você não pode fazer parte deste programa se você não tiver um mestrado em divindade And 5 years of experience in ministry. e 5 anos de experiência no ministério. And I've had them exegete this passage and give me a 5-page paper. E eu pedi que eles fizessem a exegese desta passagem. Eles me deram um papel com 500 páginas. And it's very predictable what I get. E era bem previsível que eu receberia isto. Usually there's a whole page trying to figure out what the oil is. Na verdade, há uma página inteira tentando entender, compreender o significado do óleo aqui. Is he referencing some type of a medical practice? Será que Tiago está se referindo a algum tipo de prática médica? Or is it symbolic of the Holy Spirit? Ou seria isto um simbolismo do Espírito Santo? And if that be the case, what kind of oil should I use? Então, se este era o caso, que tipo de óleo que eles deveriam usar? Would motor oil be okay? Será que óleo de carro seria ok? Or maybe it should be olive oil. Talvez seria óleo de Olive oil. seria óleo de oliva, de azeite de oliva. And if it should be olive oil, E se deveria ser azeite de oliva, would extra virgin olive oil be more seria effective? azeite extra virgem seria mais eficiente, Especially if the olive came from a tree in the Garden of Gethsemane? especialmente se a azeitona viesse da árvore lá das oliveiras do Getsemane. You can get into bizarre situations. Você pode entrar em situações muito bizarras. And then they spend a lot of time on the role prayer has. Então, essa pessoa passou muito tempo falando sobre o papel que a oração tem. Because the effective fervent prayer of a righteous man will accomplish much. Porque a oração de um justo, a fervente oração de um justo, poderá produzir muitas coisas. Now, why do I get that? E por que eu digo isto? Because these are pastors. Porque nós estamos falando sobre pastores They're looking at this passage from their perspective. que estão olhando para esta passagem sob suas perspectivas pessoais. And if somebody called me, what would I do? E alguém chega para mim e diz: o que eu faria?
we all do this. We see life from our perspective. Todos nós fazemos isto. Nós olhamos para a vida sob as nossas perspectivas. And usually what gets totally overlooked is the responsibility of the one that I'm trying to help. E, na verdade, o que frequentemente deixamos de lado é a responsabilidade daquele que deseja ser ajudado. Notice how this passage began. James chapter 5, verse 13. Vamos olhar como esta passagem começa. Tiago, capítulo 5, versículo 13. 5:13, just 13. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Now, initially in the process, who is the one who should be praying? Inicialmente no processo, quem é aquele que deve orar? The one who's suffering. Aquele que está sofrendo. Why? Por quê? Because I cannot do your praying for you. Porque eu não posso fazer o seu papel de oração por você. Now, please don't misunderstand me. Por favor, não me compreenda mal. I believe in intercessory prayer, Eu acredito em oração intercessória, but that was never intended by God to replace the individual's responsibility to pray. mas Deus nunca teve a intenção de que a oração intercessória substituísse a necessidade individual de oração de cada pessoa. Can somebody else do your praying for you? Uma outra pessoa pode fazer a sua oração por você? No. Não. We all have a personal relationship with God. Todos nós temos um relacionamento pessoal com Deus. The moment you received Him, you became a child of God. No momento que você o recebeu, você se tornou um filho de Deus, uma filha de Deus. We all have the same Father. Todos nós temos o mesmo Pai. And we all have a relationship with the same. E nós todos temos um relacionamento com Ele mesmo. Now, this is the biggest paradigm shift in ministry I've ever gone through. E esta foi a maior mudança de paradigma no meu ministério pela qual eu passei. I went to the seminary to teach, but I was looking for answers myself. Eu fui para o seminário ensinar, mas na verdade eu mesmo estava buscando algumas respostas. And God was sending me all of these hurting people. E Deus estava me enviando muitas pessoas sofrendo, All kinds of problems. todo tipo de problemas. And I would get stuck. E eu não sabia como começar, But I was very honest with them. mas eu fui muito honesto com essas pessoas. I don't know the answer, but I know God does. Eu não sei a resposta, mas eu sei que Deus sabe. So if you want to stick with me, I'm willing to pray and keep searching Scripture. And Se você quiser continuar comigo, eu vou orar e vou buscar nas Escrituras. now the Bible says if you lack wisdom, ask and God will give it. A Bíblia diz que se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele vai dá-la. So I would stop and ask Então eu parava e pedia a Deus for direction, wisdom from God. por direção, sabedoria de Deus. Sometimes I'd wait 5, 10 minutes. Às vezes eu esperava 5, 10 minutos. And then one day I started to think differently. Então um dia comecei a pensar diferente. I'm asking God to tell me so I can tell that person. Eu estou pedindo a Deus que me diga alguma coisa para que eu possa dizer a esta outra pessoa. That would make me a medium. Isso me faria um meio. And there's only one intermediary between God and man. Mas só existe um intermediário entre Deus e o homem. Why don't I have them pray? Por que eu não peço que eles orem? My whole ministry turned 180 degrees overnight. O meu ministério inteiro deu uma girada de 180 graus da noite para o dia. Now, Romans 8 says we don't know how or what to pray for. Romanos 8 diz que nós não sabemos como devemos orar corretamente. But the Holy Spirit does. Mas o Espírito Santo sabe. And it's really true. We don't know how or what to pray for. E é verdade, nós não sabemos às vezes sobre o que ou como devemos orar. I have a book coming out in January Eu tenho um livro que será lançado em janeiro, called Liberating Prayer.
que é chamado de oração liberadora. Any prayer that God the Holy Spirit prompts you to pray E nisso, a Bíblia diz que o Espírito Santo te promete ajudar em sua oração. is a prayer that God the Father will always answer. Aí essa oração que o Espírito Santo te ajuda é a oração que o Pai sempre responde. Think of it this way. Pense sobre isso deste modo. You're a parent, you have 2 children. Você é um pai e você tem 2 filhos. The younger brother's always going to the older brother. O filho mais novo sempre chega para o filho mais velho Would you go ask Dad if I can go to the movies tonight and have $10? e diz o seguinte: você pediria para o papai me deixar ir para o cinema hoje à noite e me dar $10? Now, you're a good parent. Would you accept that? Você é um bom pai, você aceitaria isto? A second-hand relationship with one of your children? Um relacionamento de segunda mão com um dos seus filhos? I'm sure you'd say, go back and tell your brother to come talk to me himself. Eu tenho certeza que você diria para ele: volta lá, fala com seu irmão e pede para ele vir aqui falar comigo. But are we doing this? Mas nós estamos fazendo isto? Think about this for a moment. Pense sobre isso por um momento. I can almost promise you something. You start putting into this practice, you're going to see some tremendous ministry changes. Eu vou dizer uma coisa para vocês de todo o coração, com toda certeza. Se você começar a colocar estas coisas em práticas, você vai ver uma tremenda mudança no seu ministério. Most of the church is looking for some anointed person. If they would only pray for me, then my problems would be solved. A maioria das pessoas da igreja busca uma pessoa mais experiente, mais velha, e pedem para que essa pessoa ore acreditando que todos os seus problemas serão resolvidos. I disagree with that. Eu não concordo com isto. And for good reasons, I'm going to explain. E por boas razões, eu vou explicar a vocês. So I sat down and wrote out some simple petitions Então eu me sentei e escrevi algumas petições simples that they would pray. para que estas pessoas pudessem orar por si mesmas. I was absolutely incredulous to me. Era uma coisa inacreditável para mim, God showed them. mas Deus se mostrou a eles. Let me illustrate. Deixe-me ilustrar. I've been doing a communication back and forth on my email. Eu venho me comunicando, né, através do meu e-mail com alguém, mandando mensagens e recebendo de volta. It's like an interview, but it's going to come out in a scholarly journal. É como uma espécie de entrevista que vai ser publicada num jornal para pessoas de uma faculdade. And the question was asked, E a pergunta que foi feita: here's a 21-year-old college student. temos aqui um aluno da faculdade com 21 anos. He had a very abusive father, Ele teve um pai muito abusivo but he's lonely, discouraged, and has a poor self-image. e ele era solitário, sem coragem, sem esperança e com uma autoimagem muito pobre. And he's depressed. E ele está deprimido. How would your method work with somebody like that? Como a sua metodologia funcionaria com alguém deste tipo? Well, first of all, an experienced pastor, counselor, discipler would know Em primeiro lugar, um pastor experiente, conselheiro, discipulador saberia that this person's self-esteem is down in the mud someplace. que a autoestima dessa pessoa está bem lá embaixo. But that's a symptom, not a cause. Mas isto é um sintoma, não uma causa. Most presenting problems are symptoms, not the cause. A maioria dos sintomas visíveis são sintomas e não causas. Now, let's say we had an experienced pastor or discipler, Vamos dizer que nós tivéssemos um pastor experiente ou discipulador, then they would know that if you really want to help that young man, então eles saberiam que se nós quiséssemos realmente ajudar este jovem, you're going to help him forgive his father. nós precisaríamos de ajudá-lo a perdoar o seu pai. Now, let's say you did that and you were successful. Vamos dizer que você tivesse feito isso e tivesse sido bem-sucedido. He forgave his father from his heart. Ele perdoou o seu pai de coração.
You have done a good thing, você fez uma boa coisa and you will see an effect in his life. e você verá os efeitos em sua vida. Have you done enough? Você fez o suficiente? No. Não. If he prayed and asked God who he needs to forgive, Se ele orasse e pedisse a Deus, perguntasse a Deus quem ele precisava de perdoar, I will almost guarantee you the first name out of his mouth will be my father. eu tenho toda certeza que garantiria a vocês que o primeiro nome que sairia da sua boca seria o seu pai. But you're probably going to hear another 20 names. Mas você provavelmente ouviria uns outros 20 nomes. Now, how much have you helped him if he forgave his father, but not the other 19? Com o quanto você teria ajudado esse jovem se ele tivesse perdoado o seu pai, mas não as outras 19 pessoas? Some, but not enough. Um pouco, mas não o bastante. He's 21 years old. Ele tem 21 anos de idade. He's a man. Ele é um homem. What's the chances he's been sexually active? Quais são as possibilidades deles ter uma vida, estar sexualmente equilibrado? Pretty close to 100%. Que- What's the chances he's been sexually active? Qual é a chance dele ser ativo sexualmente? I said pretty close to 100%. Quase 100%. And you may not even have talked about that. E talvez ele não tenha nem pensado sobre isso. Who knows that? Quem sabe isso? God knows that. Deus sabe disso. He knows everything about him. Ele sabe de tudo sobre ele. More than you would ever find out in your lifetime. Mesmo mais do que ele mesmo poderia descobrir em toda a sua vida. So why are we leaving him out of the process? Por que nós estamos deixando Deus fora deste processo? God's the convictor of sins. Deus nos convence do pecado. It's the Holy Spirit that's going to lead him into all truth. O Espírito Santo nos conduz a toda a verdade. This is his child you're working with. Este é o Filho de Deus com quem nós estamos trabalhando. Our job is to connect him with his father. Nossa função é conectá-lo com o seu Pai. He came to set the captives free and bind up the brokenhearted. Ele veio nos livrar, e salvar aqueles que estão com o seu coração quebrantado. You can't do that, Você não pode fazer isto, but he can, mas Ele pode. and he wants to. E Ele quer fazer. I think we've bought so much method from the world Eu acho que nós compramos tantos métodos do mundo. I can almost imagine God sitting up there, hey, I'm here. Eu posso quase que imaginar Deus sentado lá e dizendo: olá, pessoal, eu estou aqui. This is my child you're working with. É o meu filho com quem você está trabalhando. It's kind of sobering, isn't it? Ele é soberano, não é? And let me give you another illustration. Deixe-me dar uma outra ilustração. I was in Canada. Eu estava no Canadá. Conference began. A conferência começou. About a 50-year-old lady come up and asked for a personal appointment. Uma senhora de aproximadamente 50 anos veio pedir uma entrevista. And the Spirit of God told me, not alone. E o Espírito de Deus me disse o seguinte: não vá sozinho. She was a very attractive lady. Era uma senhora, muito bonita. So I met with her the next day with the pastor. Então eu me encontrei com ela no dia seguinte com um pastor. Now here was a really sharp lady. E ela era uma mulher muito inteligente. She was professional. Ela era profissional. She owned 5 businesses. Ela tinha 5 negócios. Come from a very conservative church background. Ela tinha um passado da igreja muito tradicional, conservador. Highly respected in her community. Ela era muito respeitada na sua comunidade. She's asked to speak all the time. Ela era convidada para falar o tempo todo, But she can't mas ela não podia, because she has agoraphobia. Porque- Agoraphobia? ela tem agorafobia. Yeah. She has to sit in the back row of a church. Ela pediram que ela sentasse no banco dos fundos, no final da igreja, Afraid she'll have a panic attack. com medo de que tivesse um ataque de pânico. So after hearing her story, Então, depois de ouvir a sua história, I said, would you like to resolve this? e eu perguntei para ela: você gostaria de resolver este problema? Nobody has ever said no. Ninguém jamais disse não. I said, with your permission, then, I'd like to take you through these steps to freedom. Eu disse para ela: com a sua permissão, eu gostaria de conduzi-la através dos passos da liberdade.
Now, up until this time, she's never been married, and she's given us the impression she's a virgin. E até este momento, ela nunca se casou e nos dá a impressão de que ela é uma virgem. I don't question people what they share with me. Eu não questiono as pessoas, não questiono o que as pessoas dizem para mim. She said, I had kind of a sexual experience with an older girl in the neighborhood, but I've dealt with that. Ela disse, eu tive uma experiência sexual com uma menina, uma outra menina, há algum tempo atrás, mas eu consegui resolver já esse problema. So we're going through the steps rather rapidly Então, nós vamos através dos passos da liberdade bem rapidamente, until we came to the sixth step. até que nós chegamos ao 6º passo. Now, this needs a little explanation. E deixe-me dar a vocês uma pequena explicação, se for necessária. I promise I come back to the story. Eu prometo a vocês que eu vou voltar para a história. Romans chapter 6 is your emancipation proclamation. There is your victory. Romans chapter 6. Romanos capítulo 6 é a sua proclamação de independência. Where you're identified with Christ in His life and His death and His resurrection. Quando você está identificado com Cristo, com a sua vida, com a sua morte e com a sua ressurreição. What's true about Christ count true about yourself because you're in Christ. Agora, você está em paz com Deus, em paz com Cristo, em paz consigo mesmo por causa do sacrifício de Jesus. Therefore, consider yourselves to be alive in Christ and dead to sin. Então, considerem-se mortos para os pecados e vivos para Deus em Cristo. You consider it so because it is so. Você se considera desta maneira porque isto é uma realidade. Now, obviously, sin is still here. É claro que o pecado continua a pairar. He's really showing our victory over death and sin. Ele está mostrando nesta passagem a nossa vitória sobre a morte e sobre o pecado. Listen to Romans chapter 8, verse 1 and 2. Vamos ouvir Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus has set you free os livrou from the law of sin and the law of death. da lei do pecado e da lei da morte. Now, why does he use the word law there? Por que ele usa a palavra lei nesta passagem? Because it's a law, Porque é uma lei and you can't do away with it. e você não pode fugir dela. Now, if you can't do away with the law of sin and the law of death, Se você não pode se livrar da lei do pecado e da lei da morte, how do you overcome it? como é que você pode superá-la? By a greater law, Com uma lei maior, which is the law of life in Christ Jesus. que é a lei da vida em Cristo Jesus. Let me illustrate. Deixe-me ilustrar para vocês. Can any of you fly? Algum de vocês pode voar? No. Não. Now, why? Because there's the law of gravity. Por que não? Porque existe a lei da gravidade. Now, by my natural strength, I can overcome it. Pela minha força natural, eu não consigo superá-la For a moment. por um momento. Eu posso superá-la por um momento. But actually, I flew here Mas, na verdade, eu voei até aqui, in an airplane. num avião. Now, obviously, there's a power there that's greater than the law of gravity. É claro que existe ali um poder que é maior que a lei da gravidade. Now, if you don't think the law of gravity is still in effect, Se você pensa que a lei da gravidade não está mais valendo, flip the switch at 20,000 feet. então, do what? Flip the switch. Turn it off. Desliga o botão quando você estiver a 20 mil pés de altura. You'll end up in the Amazon. Você vai parar no Amazonas. Now, Scripture says, if you walk by faith, A palavra de Deus diz que se nós andarmos pela fé, according to what God said is true, de acordo com o que Deus disse que é verdade, and the power of the Holy Spirit, no poder do Espírito Santo, you won't carry out the desires of the flesh. você não vai atender aos desejos da carne. That's how you live under the new covenant. É desta maneira que nós vivemos sob o concerto do Novo Testamento. Try living it by the law.
tente vivê-lo através da lei. You'll crash and burn. Você vai se dar mal. It's only by the grace of God. É somente através da graça de Deus. Now back to Romans 6. Então, voltando para Romanos 6. Consider yourselves to be alive in Christ and dead to sin. Considerem-se vivos em Cristo e mortos para o pecado. In other words, keep believing that. E então, continue vivendo dessa maneira. Now, everything preceding that is what God has already done. Na verdade, tudo isto está fundamentado no que Deus já fez. You cannot do for yourself what Christ has already done for you. Você não pode fazer por si mesmo aquilo que Cristo já fez para você. Therefore, do not allow sin to reign, rule in your mortal body. Então, não deixe que o pecado reine, que ele governe no seu corpo mortal. That's my responsibility. Esta é minha responsabilidade. Now, how am I going to do that? E como é que eu vou fazer isso? The next verse tells you how. O próximo versículo nos diz como. Don't use your body as an instrument of unrighteousness. Não use o seu corpo como instrumento de injustiça. Notice one negative, but now two positives. Olhe que temos uma negativa e dois positivos. But present yourselves to God as those alive from the dead. Mas apresentem-se diante de Deus como aqueles que ressuscitaram da morte. And your body as an instrument of righteousness. E os seus corpos como instrumentos de justiça. Your body is not evil, O seu corpo não é mau. but you can use it as an instrument of righteousness, unrighteousness, or righteousness. Mas você pode usá-lo como instrumento de justiça ou de injustiça. Now, there is no way that you could commit a sexual sin Não há nenhuma forma de você cometer um pecado sexual without using your body as an instrument of unrighteousness. sem usar o seu corpo como instrumento de injustiça. So you committed a sexual sin, Então, se você comete um pecado sexual, you have allowed sin to reign in your mortal body. você está permitindo que o pecado reine no seu corpo mortal. How'd you resolve it? Como é que você resolve isto? I confessed it. Eu confesso isso Didn't resolve it, did it? e não resolveu, não é? Now you're in the sin, confess, sin, confess, sin, confess. Então sin. você fica, peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa. It's sin, confess, repent. Peca, confessa e se arrepende. Confession is the first step to repentance, but it is not repentance. A confissão é o primeiro passo para o arrependimento, mas não é o arrependimento. Suppose there's a talking dog on the other side of that door, Vamos pensar que há um cachorro que fala no outro lado daquela porta. and the dog is saying, "Come on, let me in." E o cachorro está dizendo, pessoal, deixa eu entrar. Everybody's doing it, Todo mundo está fazendo isso. and you want to do it, E você também está querendo. and you'll get away with it. E você vai se livrar disso. So you open the door, Então você vai e abre a porta. and the dog comes in. E o cachorro vem e te morde. Now here's what's interesting. E aqui está uma coisa interessante. On the other side of the door, he's the tempter. Do outro lado da porta está o tentador. As soon as you open the door, he becomes the accuser. E no momento em que você abre a porta, ele se torna o acusador. You open the door, you open the door. Você abriu a porta, você abriu a porta. Oh, God, forgive me. Ah, Deus me perdoa. You're already forgiven. Você já está perdoado. What should you do? Mas o que você deveria fazer? You should say, God, I opened the door. Você deve dizer, Deus, eu abri a porta. That's confession. Isso é confissão. Confession is just agreeing with God. Confissão é somente concordar com Deus. Same context as walking in the light. That's what it means. É o mesmo contexto de andar na luz. Isto que é o significado real disto. God knows everything anyway, so just agree with him. Deus sabe de tudo, de qualquer modo. Então, você simplesmente concorda com Ele. So you say, God, I opened the door. E você diz, Deus, eu abri a porta. Is that enough? Isso é suficiente? Dog's still there. O cachorro ainda está lá. Door's still open. A porta ainda está aberta. You've just submitted to God. Você somente submeteu a Deus. Finish the verse. E o versículo terminou aí. Resist the devil and he'll flee from you.
Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. And go back and close that door, Você volta e fecha aquela porta. which may mean get rid of that pornography O que significa você se livra daquela pornografia, or the booze or whatever else it is. ou a bebida, ou qualquer coisa que seja. If you haven't done that, you haven't done complete repentance. Se você não tiver feito isso, você não vai ter passado por um processo total de arrependimento. Now, one other important issue is 1 Corinthians 6. Uma outra situação importante é 1 Coríntios capítulo 6. Don't you know that your body is a temple of God? Vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Don't join yourself to a harlot, lest you become one flesh. Não se una a uma prostituta, porque vocês se tornarão uma só carne. For you are one spirit with the Lord. Porque você é um espírito com o Senhor. Can you imagine the inner conflict of a person Você pode imaginar o conflito interior de uma pessoa who at one moment is one spirit with the Lord, que em um momento é um espírito com o Senhor become one flesh with a harlot or somebody else? e que se torna uma carne com uma prostituta ou uma outra pessoa? They're in conflict. Eles estão em conflito. I'm not here to condemn you. I'm here to tell you how to get out of it. Eu não estou aqui para condenar a ninguém, mas eu estou aqui para dizer para vocês como se livrar desta situação. How many times have we seen a nice young girl in our church get involved with the wrong guy? Quantas vezes nós vemos algumas meninas se envolvendo com a pessoa errada, o camarada errado, And they have sex together. e elas têm sexo juntos, He treats her horrible. e ele a trata de maneira horrível? Why didn't she leave him? Por que ela não consegue deixá-lo? Because they bonded. Porque está presa. I've just seen that all over the world. Eu tenho visto isto em toda parte do mundo. So in our steps, we have them pray Então, nos nossos passos, nós pedimos que as pessoas orem. and ask the Lord to reveal every sexual use of their body as an instrument of unrighteousness. E nós pedimos que Deus revele a maneira como elas usaram o seu corpo como um instrumento de injustiça. And God does. E Deus faz isto. Starts with their first experience. A partir da sua primeira experiência. This is also true in the case of incest and rape. Isso é também verdadeiro no caso de incesto e estupro. They say, I renounce having sex with so-and-so. E nós dizemos, eu renuncio ter sexo com essa pessoa, essa outra pessoa, And I ask you to break that bond. e eu peço que o Senhor quebre este jugo. Then they finish by giving their bodies to God as a living sacrifice. Então, nós terminamos com as pessoas entregando o seu corpo a Deus como um sacrifício vivo. Why do you think we are urged by the mercies of God to do that? Por que você acha que nós somos conclamados pelas misericórdias de Deus a fazer isto? And if you go through that process first, E se você passar por este processo primeiro, then you can do the next verse. então você pode fazer o próximo versículo. Be transformed by the renewing of your mind. Ser transformados pela renovação da vossa mente. Trying to win sexual battles by just trying to win this battle for your mind probably won't work. Tentar vencer a batalha sexual simplesmente utilizando a sua mente provavelmente não vai funcionar. But to get back into a righteous relationship with God, Mas para voltarmos a um relacionamento sincero com Deus, then suddenly the mind is free and then you can process it and read your Bible and work through it. então de repente a mente é liberta e você começa a ler a palavra de Deus e a reprogramá-la. So back to my lady now. Então, voltando àquele caso que eu estava contando, She said the prayer ela faz a oração and there was a pause. e houve uma pausa. Well, it's not like 200. Não era como 200. I said, well, honey, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. E eu disse para ela, querida, agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. I'm not here to condemn you. Eu não estou aqui para condenar você. And out came 6 affairs. She had 6 affairs. Ela tinha tido 6 casos. And now I'd be willing to bet you my next year's salary. E ele diz, eu estou aqui disposto a colocar aqui diante de vocês o meu salário do próximo ano. Apostar, Because I don't have one. porque eu não tenho. That she came to that session. Porque ela chegou àquela sessão, I'll share everything with these 2 pastors but that.
pensando o seguinte: eu vou compartilhar tudo com esses pastores, menos isto. But that was it. Mas foi o que aconteceu. She was filled with anxiety because of her sin. Ela estava cheia de ansiedade por causa do seu pecado. Now, did I know that? Como eu sabia disso? No, but God did. Eu não sabia, mas Deus sabia. And you just connect them together, God brought them. E nós simplesmente colocamos os dois em conexão e Deus trouxe isso à luz. When the conviction comes from God, the power is also there to change. Quando a convicção do pecado vem de Deus, o poder dele também vem junto para mudar a situação. I find that people may lie to us, but they don't lie to God. It's Eu an sei interesting que thing. as pessoas podem mentir para nós, mas elas não conseguem mentir para Deus. Guess what happened to her agoraphobia? Sabe o que aconteceu com a sua agorafobia? It's gone. Foi embora. Dear Christian, we've left God out of the process. Queridos cristãos, temos deixado Deus fora deste processo. This is not an isolated case. This happens all the time in our Isso ministry. não é um caso isolado, isso acontece o tempo todo. I'm just a facilitator of a process. Eu sou apenas um facilitador de um processo. What lasts in that person's life is not what I do, it's what they do. O que permanece na vida destas pessoas não é aquilo que eu faço, é aquilo que eles fazem. Because our ministry is reconciliation. Porque o nosso ministério é da reconciliação. Now let's look at a second issue that's important. Há uma outra questão que é importante. Verse 14 in James. O versículo 14 de Tiago, capítulo 5. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Now whose responsibility is it to take the initiative? De quem é a responsabilidade de tomar a iniciativa? It's theirs. É dele. Why? Por quê? You will never see victory, health, wholeness in our churches Nunca veremos vitória, saúde, integridade em nossas igrejas until we help people understand essentially that is their responsibility. se nós não conseguirmos ajudar as pessoas a compreenderem basicamente qual é a sua responsabilidade. Can I be healthy for you? Eu posso me tornar saudável por você? No, I can teach you maybe health principles, Talvez eu possa ensinar a vocês princípios saudáveis, but it's your decision what you eat. mas a decisão sobre o que você vai comer é sua. Everybody wants the doctor to be healthy for them, and they can't. Todos querem que o seu médico seja saudável por elas, mas isso não é possível. We have to assume that responsibility ourselves. Nós temos que assumir esta responsabilidade pela nossa saúde. Good health is not contagious. A saúde, boa saúde, não é uma coisa contagiosa. Sit by the healthiest person here. Você pode sentar ao lado da pessoa mais saudável aqui, You won't catch a thing. mas você não vai pegar nada dela. When they be healthy like that person, Você vai ser saudável como esta pessoa? learn what they know about eating and exercise and diet and rest. Se você quer saber, aprenda o que ela faz com relação ao exercício, relação à sua dieta, com relação ao seu descanso. On the other hand, sit by a sick person here. Por outro lado, sente ao lado de uma pessoa doente aqui, You may catch all kinds of stuff. e pode ser que você pegue todo tipo de enfermidade. That's true spiritually. Isso é verdade espiritualmente. Go sit by some spiritual giant somewhere. E vá e sente-se ao lado de um gigante espiritual em algum lugar. You won't catch a thing. Você não vai pegar nada dele. You want their maturity? Você quer a sua maturidade? Then grow through the trials and tribulations and learn to study like they have. Então, passe pelas tribulações e provações e estude como eles estudaram. On the other hand, Por outro lado, don't be deceived. Bad company corrupts good morals. Bad company corrupts good morals. boas companhias corrompem os bons costumes. Más companhias corrompem os bons costumes. Obrigado.
What I mentioned earlier, O que eu mencionei mais cedo breaking sexual strongholds, is in this book here. sobre quebrando correntes está neste livro aqui. Fortalezas. Thank you. Obrigado. It's powerfully effective in people's lives. É muito poderosamente eficiente na vida das pessoas. Break the bondage, then renew the mind, is the idea. Quebre as correntes, depois renove a sua mente. Esta é a ideia. Get rid of the influences of the enemy and connect with God, where the source of life is coming from. Livre-se das influências do inimigo e conecte-se com Deus, onde a fonte de renovação pode ser encontrada. You know, this is not a pride issue, folks, but most people dealing with that are following some psychological models. Isso não é uma questão de prioridade, mas a maioria das pessoas que estão lidando com problemas como esse terminam se envolvendo com algum padrão psicológico, uma metodologia psicológica. They may help you understand sexual addiction, but chances are, apart from Christ, you can do nothing. Elas podem até te ajudar a compreender a dependência sexual, o vício sexual, mas não vai te ajudar a resolver o problema. The best way to illustrate what I've just said A melhor maneira de ilustrar aquilo que eu acabei de dizer is to look at the most difficult counseling situation that counselors experience. é olhar para a situação de aconselhamento mais difícil experimentada. In the States, it's called borderline personality. Nos Estados Unidos, nós chamamos de complexo de borderline. Every church has a few of these people. Todas as igrejas têm algumas destas pessoas. Usually they're desperate, Normalmente elas estão desesperadas and they will cling to you. e elas vão se agarrar a você. You're the only one who can help me, Você é o único que pode me ajudar and you'll try your best, e você vai tentar o melhor que puder. but chances are you won't help them. Mas existe grande possibilidade que você não vai conseguir. Then they'll turn around and be critical of you and look for somebody else. Então elas vão se voltar e criticar a você e vão buscar uma outra pessoa. I honestly believe I know what the baseline problem is. Eu honestamente acredito qual é o problema fundamental destas pessoas. They have a deep commitment that they've got to find the person who can fix them. Eles têm uma convicção profunda de que precisam encontrar a pessoa que vai consertá-las. And they're looking for that person who will finally fix them. E elas estão procurando aquela pessoa que finalmente vai conseguir consertá-las. And they never find them. E elas nunca vão encontrar esta pessoa. I shared that in England, Eu compartilhei isto na Inglaterra. and a gal come up afterwards. E uma menina veio depois She said, I was borderline. e ela disse, eu tive borderline. I said, I can see that. E eu disse, eu posso ver isso. She had scars all over her arms. Ela tinha cicatrizes por todo o seu braço. She actually went into a mall and stuck a knife in her stomach in front of people. Na verdade, ela chegou num shopping e ela se esfaqueou aqui no seu estômago, na frente das pessoas. Desperate cries for help. Uma tentativa desesperada de ajuda. She said, that's been my whole journey. I got to find that one person who will finally be able to fix me. E ela dizia que na minha jornada inteira eu tinha o sentimento de que precisava de encontrar esta pessoa que me ajudaria. Someone told about our office in England. Alguém falou para ela sobre o nosso escritório, o nosso consultório na Inglaterra. A good family actually invited her to come stay with them. Na verdade, uma boa família convidou-a para ficar com eles. And they taught her who she was in Christ, E eles ensinaram para ela quem ela era em Cristo. that she could do all things through Christ who strengthens her. Que ela poderia fazer todas as coisas através de Cristo que a fortalecia. Led her through the steps to freedom. Eles a conduziram através dos passos da liberdade. Where she is asked to assume her responsibility. Quando ela é pedida a assumir a sua responsabilidade. And now she's free. E agora ela está livre.
She said, but when you tell that story, you should also tell one more thing. Mas quando eu conto essa história, ela diria uma outra coisa. When you have no confidence in yourself, you're looking for somebody who does have confidence. Quando você não tem nenhuma confiança em si mesmo, você busca alguém que tem esta confiança. Which is why a lot of people will go to very legalistic, controlling pastors. É por esta razão que muitas pessoas terminam buscando alguns pastores altamente controladores e legalistas. This guy is so confident and so, and they just suck into that. E esse camarada tem tanta confiança e essas pessoas terminam amarradas nessa situação. This man has all the answers. Este homem tem todas as respostas. And arrogantly, he allows the people to think that. E arrogantemente, esta pessoa permite que as pessoas tenham esta imagem dele. So they go to him instead of going to God. Então, essas pessoas procuram a ele em vez de buscarem a Deus. It's actually very tragic. Isso, na verdade, é uma situação muito trágica. Third point, verse 16. O terceiro ponto, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. When is the prayer effective? Quando a oração é eficaz? Not until they've gotten right with God. Quando você está em paz com Deus? Now I can tell you a lot of answers to prayer. Eu posso dizer para vocês de muitas respostas de oração. This is a very important issue for the church. Isso é uma questão muito importante para a igreja. Suppose somebody calls the elders of their church and asks for this kind of ministry. Vamos pensar que alguém chama os presbíteros da igreja e solicita este tipo de ajuda. Suppose the elders are very responsible. Vamos dizer que os presbíteros sejam pessoas muito responsáveis. They agree to fast for a day. Eles concordam em jejuar por um dia. They're taking care of their side of the triangle. Eles estão tomando conta do seu lado do triângulo. And they're not going there to judge this person, so they've got that right. Então, eles não estão indo lá para julgar essa pessoa, estão fazendo a sua parte. Then they anoint the person with oil and pray over them. Então, eles ungem esta pessoa com óleo e oram sobre ela. Only to find out later that the person is deeply in the bondage to bitterness. Somente para descobrir mais tarde que esta pessoa está totalmente acorrentada com amargura And has had affairs and other problems. e tem medo e tem outros problemas. And you expect God to answer that prayer. Como é que você acha que Deus vai responder esta oração? I don't. Eu não acho que Ele vai responder. In fact, I wouldn't even pray. Na verdade, não teve a menor diferença. If I really love this person, Se eu realmente amo esta pessoa, I'm going to make sure their soul is right with God first. eu vou me certificar de que a sua alma vai estar correta diante de Deus em primeiro lugar. And then watch how effective your prayer is. Então, você vai ver o efeito que a sua oração vai ter. A lady called me from the other side of the country in the States. Uma senhora me ligou do outro lado do país, nos Estados Unidos. She says, I have deep spiritual problems. E ela disse para mim, eu tenho profundos problemas espirituais. If I flew out, would you help me? Se eu voasse até onde você está, você me ajudaria? So I gave her some time. Então eu dei a ela algum tempo. She had deep spiritual problems. Ela tinha profundos problemas espirituais. I was glad that the airplane stayed in the air with her in it. Eu fiquei feliz de que o avião se manteve no ar com ela dentro, porque os problemas eram pesados. When she came into my office, she quoted a verse to me. Quando ela chegou no meu escritório, ela recitou um versículo para mim. 3 John 2. 3 João 2. Beloved, I pray that you prosper in all your ways and be in good health. Amado, eu
peço que o irmão prospere em todos os seus caminhos, como é próspera a sua alma. Why isn't that happening to me? Por que isto está acontecendo comigo? I said, well, honey, finish the verse. E eu disse, querida, termine o versículo. Just as your soul prospers. Da mesma maneira como a sua alma é próspera. How's your soul doing? Como está indo a sua alma? You've had 3 abortions. Você teve 3 abortos. You've tried several times to overcome drugs. Você já tentou superar o problema das drogas várias vezes. I thought to myself, the verse is working. E eu pensei comigo mesmo, o verso continua funcionando. I didn't say it, but I did think it. Eu não disse isso, mas eu pensei isso. God is into soul prosperity. Deus está envolvido na prosperidade da alma. Does God want you to be prosperous? Deus quer que você seja próspero? I think He does. Eu acredito que sim. What's your definition of prosperity? Mas qual é a sua definição de prosperidade? A new car? Um novo A carro? bigger house? Uma casa maior? Fame? Fortune? Fama? Fortuna? You know, a jug of wine or a prostitute? Uma prostituta ou uma garrafa de vinho caro? That's the lie of the world. Esta é a mentira do mundo. What would you exchange for love, O que você trocaria por amor? joy, Alegria, peace, paz, patience, paciência, goodness, kindness? bondade, gentileza. That's a fruit of the Spirit. Estes são os frutos do Espírito. That's what you can have if you abide in Christ. Isso é o que você pode obter se você estiver unido a Cristo. The world can't give that to you. O mundo não pode dar estas coisas a você. Or the psalmist says, delight yourself in the Lord. I'll give you the desires of your heart. E o Salmo diz, agrada-te do Senhor e eu concederei os desejos do teu coração. Oh, God promises to give me the desires of my heart. Deus prometeu me dar os desejos do meu coração. Now wait a minute. Espera um minuto. What do you think would happen if you first delighted yourself in the Lord? O que você acha que aconteceria se você primeiro se agradasse do Senhor? Your desires would change. Os seus desejos mudariam. If you first don't delight yourself in the Lord, Se você não primeiro se agradar do Senhor, no Senhor, the desires will be of the flesh. os desejos serão os desejos da carne. You will never be able to satisfy. Você nunca vai conseguir satisfazê-los. But if you delight yourself in the Lord, Mas se você se deleitar no Senhor, your desire will be for love, o seu desejo será por amor, joy, por alegria, peace, por paz, patience, por paciência, kindness. por gentileza, Goodness. por bondade. Suppose you have a son. Vamos dizer que você tenha um You filho. told him to wash the car, Você diz para ele que ele lave o seu carro. and he didn't do it. E ele não faz isso. And there's a lot of issues between you and your son E há muitos problemas entre você e o seu filho that are unresolved. que não estão resolvidos. Then he comes to you and says, Papa, I need $20 and the keys to the car. E então ele chega para você e diz: papai, eu preciso de $20 e da chave do carro. I got a hot date tonight. Eu tenho um encontro especial com uma menina essa noite. Would you give him what he wants? Você daria a ele o que ele quer? Would God? Será que Deus faria o mesmo? No, I think he'd look very lovingly at his son. Não, eu acho que ele olharia para o filho com muito carinho Son, I love you. e diria: filho, eu te amo, But we have some issues. Let's talk about it. mas nós temos alguns problemas e nós precisamos de conversar sobre eles. Then go wash the car. Primeiro vai e lave o carro. And so the boy gets right with his dad Então o menino se conserta com o seu pai, and washes the car. ele limpa o carro He himself would probably cancel that date. e provavelmente ele cancelaria aquele encontro. Every man knows that there are certain people you want to date in the flesh, and those that you want to take home to mom. Todo homem sabe que existem algumas pessoas que eles desejariam
ter um encontro ou namorar na carne, mas que não gostariam de levá-las para a sua casa para conhecer a sua mãe. Now, I've run out of time. Não, meu tempo está acabando. And at 3 o'clock, I'm going to share what our role is in this responsibility. E às 3 horas eu vou compartilhar com vocês qual é o nosso papel nesta responsabilidade. But it's not to play God. Mas não é fazer o papel de Deus. And so I'll share the rest of this at 3 o'clock this afternoon. Então eu vou compartilhar o restante disto às 3 horas esta tarde. They wanted me to mention a couple of things. Eles queriam que eu mencionasse umas coisas aqui. These 2 books are the core of our ministry. Estes 2 livros estão no cerne do nosso ministério. And so if you want to implement this in your church life, this is where you would start. Se você quer implementar alguma coisa nessa linha, na sua igreja, é aqui que você deveria começar. This is the process that I'm explaining. Este é o processo que eu estou explicando. We are actually going to go through that tomorrow morning. Na verdade, nós vamos fazer estes passos amanhã de manhã. So you're going to need to have your own personal copy of this. Então você vai precisar da sua cópia desse livro. And please do not be afraid. Por favor, não tenha medo. People sometimes don't come because they're afraid. Às vezes as pessoas não vêm porque elas têm medo. This process gets rid of the fear. Este processo faz com que você se livre do medo. You will see no manifestations. Você não vai ver nenhuma manifestação. God does everything decently and in order. Deus faz tudo com decência e ordem. And I'll explain why that is the case at 3 o'clock. E eu vou explicar por que isto acontece às 3 horas. This will actually be a personal encounter with God. Na verdade, este será um encontro pessoal com Deus. So don't say you've come to one of my conferences and then bypass this, because this is it. Não diga que você veio a uma das minhas conferências e não levou este livro. Most importantly, the steps to freedom don't set you free. Uma coisa muito importante: os passos da liberdade não libertam você. Who sets you free? Quem liberta você? God does. Deus. What sets you free? O que liberta você? Your own personal response to Him in repentance and faith. A sua própria resposta a Deus em arrependimento e fé. If you choose not to believe or repent, that's your choice and I respect it. Se você escolher não se arrepender e segui-lo, eu respeito a sua decisão. But everybody can because everybody's called. Mas todos nós podemos fazê-lo, porque todos fomos chamados. Some of you probably heard of Wayne Grudem. Alguns de vocês devem ter ouvido falar sobre Wayne Grudem. He's the most read systematic theologian in the world today. Ele é o teólogo sistemático mais lido hoje em dia, provavelmente. He wrote a foreword for my book on prayer. Ele escreveu o prefácio do meu livro sobre oração. And I included the steps in the book. E eu incluí os passos da liberdade no livro. He said some nice things about the book, E ele disse algumas coisas muito bacanas sobre o livro. but he said the most impacting thing for me was his steps to freedom. E ele disse que a coisa mais impactante para ele foram os passos para a liberdade. I set aside 2 hours and carefully worked through the process like he said. Ele disse: eu separei 2 horas e trabalhei cuidadosamente este processo. He said, I've been a Christian for 50 years. Ele disse: eu sou um cristão já há 50 anos. I've taught theology and Bible for 25. Eu ensino teologia e Bíblia há 25 anos. But now when it's done, I was left with a sense of freedom and peace like I hadn't experienced for a long time. Mas depois de terminar este processo, eu fui inundado por um sentimento de paz e alegria como eu nunca tinha sentido antes. Who needs to repent? Quem precisa de se arrepender? We all do. Todos nós.